Oi, meu nome é Renata e hoje nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre o meu processo de autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que o conhecimento de si mesma, né? De si mesmo, o conhecimento de si próprio. E eu senti mesmo essa necessidade de parar e olhar para mim, olhar para os meus comportamentos, olhar para as minhas necessidades. Por exemplo, quando a gente pratica o autoconhecimento, eu acredito que é um ato muito corajoso, sabe? Quando você decide que você precisa parar e olhar mesmo para você, porque a gente tende mesmo a querer deixar as coisas como são, né? E eu já me deparei várias vezes na minha vida ouvindo e até eu mesmo falando a seguinte frase: eu sou assim, se você quiser me aceitar, eu sou dessa maneira. Só que não funciona dessa forma, sabe, gente? Usar isso é como a gente quisesse recusar o fato de que a gente precisa fazer uma autoanálise dos nossos comportamentos, né? Mas é muito mais fácil, é muito mais confortável falar para o outro, as pessoas que convivem com a gente, por exemplo, que a gente é assim. E quando a gente acaba repetindo que a gente é assim, se você quiser me aceite da forma que eu sou, a gente não consegue enxergar que esse é um comportamento completamente egoísta, sabe? Que as pessoas precisam se adaptar ao nosso jeito de ser. As pessoas precisam se adaptar ao nosso modo de ser se elas quiserem estar com a gente. E isso é muito louco, porque às vezes eu paro assim para pensar na Renata do passado, porque o autoconhecimento ele tem muito disso, né, de você ficar olhando às vezes para o passado. Por exemplo, hoje eu fico vendo alguns comportamentos meus em certas situações e aí eu imagino, ai, meu cachorro tá latindo, acho que tem alguém lá fora. Enfim, eu paro e eu às vezes até vivo algumas situações e eu acho que eu vou ter que ir lá ver o que é. Barney! Come here, boy! What's going on? What's going on with you? Aqui, ó, tá querendo chamar a atenção. Don't kiss me, boy! Ok. Então, voltando. E aí, quando eu paro pra pensar... Ele tá querendo agora tomar aqui a minha vitamina. Quando eu paro pra pensar e fazer essa comparação mesmo, né? De coisas que eu vivo hoje, por exemplo, e que o meu comportamento é completamente diferente do meu comportamento da Renata do passado, que eu consigo hoje ressignificar algumas coisas que acontecem e não agir da mesma forma, eu vejo que o processo de autoconhecimento tá funcionando, sabe? Que eu não posso mais agir daquela forma, que às vezes eu agia de uma forma imatura, de uma forma insegura, por exemplo. E aí esse processo de autoconhecimento tá me trazendo essas surpresas que são muito gostosas, sabe? Quando você vê que você agora consegue ter mais controle sobre a sua vida, que você consegue lidar com situações que no passado você não conseguia lidar, sabe? E isso acontece muito, gente, porque às vezes a gente pro resto da vida vai ter que lidar com certas situações, mas aí a gente precisa ter realmente essa mente consciente para entender, né? Nossa, abri um solzão agora aqui. Para entender que se a gente continuar agindo de uma forma negativa, a gente pode trazer dor para nossa vida e para as pessoas, sabe? Então, esse é o processo de autoconhecimento. Isso é autoconhecimento, quando você começa a ponderar sobre os seus comportamentos e você começa a decidir que você não quer mais se comportar daquela maneira, porque aquela maneira que você se comportava trazia resultados negativos para você e para as pessoas que estavam com você. Bom, de um modo geral, eu acredito que cada um de nós traz em si alguma experiência traumática do passado, seja na fase da adolescência, na fase da infância ou até recentemente, né? Algo que aconteceu na nossa vida que causou em nós um trauma. E esse trauma faz com que a gente tenha comportamentos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho vários traumas na minha vida, né? Por isso que esse processo de autoconhecimento ele é tão importante para mim, de me conhecer e ressignificar esses traumas do passado, né? Eu tenho algumas sombras, sabe? Traumas que ainda estão aqui, que eles conversam comigo e eu preciso ressignificar eles, né? Para que eu não haja de uma maneira negativa, por exemplo.
É algo assim que eu posso compartilhar aqui com vocês, eu já compartilhei, inclusive, é o fato de eu não ter tido os meus pais comigo na fase da infância e na fase da adolescência. Eu acho que mais na fase da adolescência, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, né? Mas eu nunca fui assim mesmo criada pela minha mãe, porque a minha mãe, tipo, ela teve eu e o meu irmão e ela disse que não estava preparada para ser mãe, né? Então a minha avó criou a gente ali como filho mesmo, mas a minha mãe nunca quis a responsabilidade de ser mãe, mas eu tive a sorte de ter tido a minha avó que deu muito amor pra gente. Mas sempre me trouxe traumas, né? Porque a minha avó ela já era velhinha. Eu costumo dizer que quando eu nasci, a minha avó já era velhinha. Então ela tinha também as limitações dela e o fato de não ter sido criada pela minha mãe da forma como eu desejava e ter visto o divórcio, ter visto tudo aquilo, e me trouxe muitos traumas até hoje a fase adulta, né? Eu já com mais de 35 anos, entendeu? Então causa, assim, eu sei que causa. E eu preciso ressignificar tudo isso, que na minha fase lá da adolescência me trouxe muita raiva, me trouxe muita dor, muita revolta, mas nem por isso, gente, eu me revoltei com a minha própria vida, né? Como eu já contei aqui, eu sempre quis o melhor pra mim, mas a dor sempre ficou muito internalizada, sabe? A minha dor sempre foi muito internalizada, eu sempre fui uma pessoa mais internalizada mesmo. Eu já comentei aqui que eu já tive dificuldades de me relacionar com as pessoas por causa disso. Porque eu sempre quis esconder das pessoas que a minha mãe não queria ser mãe, sabe? E pra mim era difícil isso. Na minha cabeça, ninguém iria me valorizar se eu não tivesse ali a base dela, né? E não é assim que funciona, sabe? E hoje em dia a minha cabeça é totalmente diferente e até entendo ela, o lado dela, né? Às vezes, hoje em dia eu acredito que algumas mães, a única missão delas é dar a vida, né? Que é o mais importante, e elas não vão ter a capacidade de dar amor ou de criar os filhos como uma mãe deve criar, né? Mas nem por isso eu me tornei uma mãe como ela, por exemplo, né? E eu sempre tive a curiosidade de saber como eu seria como mãe, e eu amo ser mãe. Hoje meu filho tem 15 anos e eu tenho uma relação com meu filho muito saudável desde sempre. Eu amo, assim, eu amo ser mãe do meu filho, sabe? Eu amo tudo que a gente passou, sabe? Eu sou muito orgulhosa da mãe que eu sou e da relação que eu tenho com ele, com meu filho. Então eu não podia trazer esse trauma de porque eu não tive uma mãe presente, de não ser presente na vida do meu filho, sabe? Então o autoconhecimento faz com que a gente ressignifique isso também. Mas em contrapartida, eu me tornei uma pessoa mais internalizada e que por muito tempo eu tive dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu não queria mesmo falar de mim, né? E, especialmente ali na fase da adolescência para a fase adulta, ali 16, 18 anos, gente. Um dia eu conto pra vocês que eu nem tive namoradinhos, viu, gente? A minha vida é muito louca. Eu tive pouquíssimos relacionamentos na minha vida que não preenche nem assim a mão aqui, ó. Pouquíssimos. As minhas experiências de relacionamento são muito limitadas, desde a minha adolescência, assim. E eu acredito que foi muito por conta disso, né? E hoje em dia, adulta e me olhando e ressignificando tudo isso, eu não quero trazer esses comportamentos, né, que foi através desse trauma que eu tive. Eu não quero viver esses traumas na minha vida, né? Como, por exemplo, eu não quero mais ser uma pessoa que não permite que as pessoas entrem na minha vida, entendeu? Então, hoje eu tô nesse processo de autoconhecimento para ressignificar essas coisas do passado, que não é só isso, tem muitas coisas, porque a gente traz história. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais história a gente vai vivendo. E precisamos ressignificar todas essas histórias que de alguma forma foram traumáticas ou negativas na nossa vida, para que a gente possa viver o hoje, né? Viver de uma forma mais leve, uma forma mais significativa. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Esse é o meu processo de autoconhecimento, ressignificar tudo o que aconteceu e não trazer mais para mim tristeza e também não causar tristeza na vida das pessoas que estão comigo. Então o autoconhecimento, ele ajuda exatamente nisso, a não viver nas sombras, né? Nas sombras do passado, porque às vezes a gente tende mesmo a colocar a culpa no passado, né? Nas situações que aconteceram na nossa vida, e a gente fala, olha, eu ajo dessa forma porque eu aprendi assim, eu vivi isso, e eu tenho dentro de mim aqui muita dor,
e por essa razão eu ajo dessa forma, e você tem que entender. Gente, eu já ouvi isso de uma pessoa, inclusive eu fiquei muito pensativa, né? Se a gente não ressignifica tudo isso, vai ser uma bola de neve e a gente vai envelhecer com os mesmos comportamentos e vivendo as mesmas situações. E se a gente fica preso a essas sombras do passado, a gente não consegue progredir na vida. A gente vai sempre viver repetidamente as mesmas situações, não importa as mudanças que a gente faça na vida. Como, por exemplo, às vezes a gente pode pensar, se eu fosse morar na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Paris, a minha vida melhoraria. Ai, se eu fosse rica, milionária, a minha vida melhoraria. Eu já pensei nisso e hoje em dia eu não acho mais que funciona dessa maneira, sabe? Porque mesmo que você seja rico, milionário, que você more na Inglaterra, que você mude de país, você more num palácio, mas se você não curar o que tem dentro de si, se você não curar esses traumas, você vai viver repetidamente as mesmas situações, independente se você tem dinheiro, independente se você mudou de país, porque a mudança tem que ser interna, sabe? Eu sei que às vezes a gente tende a isso, a sempre achar que se acontecesse isso, mudaria. Mas a realidade é que não muda. E eu tô falando isso, gente, com propriedade, porque quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu até pensei que tudo mudaria na minha vida. Mas eu observei que não, que eu carregava comigo algumas coisas que se eu não tivesse cuidado e esse olhar de ressignificar aquilo, o fato de morar aqui, de mudar a minha vida e de ter um relacionamento saudável, poderia estragar tudo, trazendo os mesmos comportamentos do passado, entendeu? Então, por isso que esse processo de autoconhecimento, ele é tão importante, porque não adianta você ter muito dinheiro. Eu sempre falo isso, sabe? Para as pessoas aqui de casa, que a gente precisa curar agora, a gente precisa olhar, ter esse olhar agora, sabe? Olhar para si e falar, olha, isso aqui, esse meu comportamento não é legal e eu preciso curar isso para que eu esteja preparado para viver o melhor da vida, porque sempre chega, gente, a vida da gente é uma surpresa, sabe? Às vezes você nem tem dinheiro, de uma hora para outra acontecem milagres e oportunidades chegam, mas se essas oportunidades chegarem na sua vida e você continuar sendo a mesma pessoa e cometendo os mesmos erros e agindo da mesma maneira, não vai fazer sentido você ter a sua conta recheada de dinheiro, porque você vai descobrir que não é isso que vai te trazer felicidade, sabe? Então é necessário ter esse olhar. Não será a coisa, sabe? Não será dinheiro, não será o país que vai mudar quem você é, mas só você, sabe? Quando você decide olhar e ressignificar tudo isso, né? Tudo do passado e fazer com que viva melhor para você e você seja digna ou digno de vivenciar coisas maravilhosas porque você resolveu olhar para si. E, gente, muitas vezes não temos culpa de termos vivenciado situações na vida, né? Algumas situações são causadas por outras pessoas, sabe? Hoje eu tenho essa consciência de que os meus traumas não podem ser levados para mais ninguém e que eu preciso ressignificar eles. De alguma maneira, eu vou ter que lidar com isso para que eu viva bem, para que eu viva feliz e que aquelas pessoas que estão comigo, sejam os nossos filhos, os nossos parceiros, os nossos irmãos, as pessoas mesmo que convivem, elas não precisam vivenciar isso que a gente viveu, porque é parte nossa e é o nosso dever ressignificar isso, olhar para si, ter um autoconhecimento e curar isso dentro da gente para que a gente possa literalmente viver em paz, né, gente? Que é o que todo mundo quer. Mas eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Eu não tô aqui dizendo, ai, gente, é muito fácil fazer isso, gente. É uma jornada, viu? Hoje em dia eu tô curando muita coisa, mas é uma jornada, o processo é demorado, o processo é longo, mas tudo bem, sabe? Tudo bem que é um processo demorado, o importante é você começar, o importante é você tomar a decisão, né, desse olhar e ter a consciência. Quando você já tem a consciência que precisa ser diferente, que algumas das tuas ações ou falta de ação tá te prejudicando e prejudicando os teus relacionamentos, já é um grande passo, sabe? Só de ter essa consciência já é um grande passo, porque muitas pessoas não têm essa consciência de que precisam mudar e vivem por si, vivem todo dia ali repetindo os mesmos atos. Então, esse autoconhecimento, gente, é realmente muito benéfico. E eu não tô falando só para relações, eu tô falando também de pessoas tímidas,
tímidas, por exemplo, pessoas que cresceram com timidez e não conseguem falar em público, elas não conseguem se expressar, por exemplo, né? Então, o autoconhecimento ele pode sim ajudar muito com a timidez, né? A quebrar essas barreiras da timidez. O processo de autoconhecimento ele é tão vasto, ele vai funcionar para tudo, sabe? Pessoas que não aceitam o seu corpo, por exemplo. E a gente quer muito que as pessoas nos aceitem, né? E aí, por causa disso, por causa dessa preocupação com a aprovação do outro, a gente esquece de realmente olhar pra gente. Então, a gente precisa ter mais esse olhar pra gente e parar também dessa aprovação, de querer a aprovação do outro. E o autoconhecimento, ele ajuda muito nisso, sabe? Nessa questão de parar de se preocupar tanto com a aprovação do outro. Eu acho que o céu é o limite pra gente. A partir do momento que a gente consegue lidar com os nossos traumas e as nossas emoções, a gente consegue progredir assim de uma maneira linda. E eu falo por experiência, sabe? Por experiência própria. E esse canal Lições da Jornada é exatamente sobre isso. Quando eu resolvi fazer, eu pensei em compartilhar muito sobre as minhas próprias experiências, as experiências da minha jornada, né? Da jornada da minha vida. E eu tenho aprendido, viu, gente? Mas eu sei que a jornada é longa e eu tô pronta, sabe? Quantas vezes eu caí nas minhas decisões de melhorar e eu não consegui, eu não ser constante nisso, eu ter a mente consciente de que eu preciso me levantar e tentar de novo, e tentar de novo. Sempre haverão boas oportunidades, né? E se a gente tiver mesmo essa consciência de que a gente precisa lidar bem com o nosso lado bom e o nosso lado ruim, e a gente conseguir equilibrar, eu acredito que a gente chega muito longe. E é isso, gente. A vida é exatamente sobre isso. A gente precisa ser insistente, resistente, consciente, sabe? Consciente de que tudo depende de nós mesmos e que ninguém vai ter o poder de nos ajudar, senão a gente mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu gostei muito de ter falado desse assunto, na verdade. Eu acho que eu fui mais ali além do que eu queria. Mas eu espero que de alguma maneira tenha te trazido uma consciência dessa mente, né, de mudança e melhorar um pouco mais, porque na verdade a gente é um só, né? Estamos todos juntos na luta, né, nessa luta de vivenciar, experienciar uma vida melhor. Não esquece, tá, de dar o like, comenta aqui, porque quando você comenta e você compartilha também do teu processo de autoconhecimento, você acaba também colaborando com a causa do autoconhecimento, né? Outras pessoas ali leem o teu comentário e vão se inspirar também ali no teu processo. Então, muito obrigada por você ter mais uma vez assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!